Nós, desde março, aí a cada 2 meses mudamos o tema, estamos tratando de temas para orarmos, falarmos sobre eles, mas também orarmos ao final de cada culto. Março e abril nós falamos sobre o tema cura e libertação. Maio e junho nós falamos o tema família. Julho e agosto nós falamos sobre vida abundante. E como eu falei nos domingos anteriores, hoje estamos iniciando para setembro e outubro, o tema será Espírito Santo. Tudo acerca do Espírito Santo. Não que veremos tudo, mas tudo que pudermos ver acerca do Espírito Santo. Essas mensagens normalmente são de noite à noite, mas podem também, os irmãos que vão pregar, nós temos uma escala de pregadores também, eles podem ficar à vontade, se eles forem escalados para de manhã, eles trazerem alguma coisa, se o Espírito Santo falar para eles, nesse sentido. E hoje de manhã nós trouxemos uma palavra, e essa de noite é praticamente uma continuação. Eu falei sobre deixar o Espírito Santo agir, sobre de manhã. E comentamos sobre enchimentos, porque precisamos estar cheios. E hoje nós vamos continuar. E o tema dessa mensagem de hoje, ou seja, o título dela, encha-se do Espírito. Nós terminamos ali, precisamos estar cheios. Nós conversamos, oramos e dizemos, precisamos estar cheios do Espírito Santo. O que é estar cheio? E nesta noite, nós queremos discorrer um pouquinho mais sobre as consequências, vantagens, o que nos traz, o que nos traz na nossa vida estarmos cheios do Espírito Santo. Antes vamos orar. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Peça a Ele direção. Peça a Ele para Ele falar o teu coração. Tente não se desviar do assunto e não olhar para coisas que possam também te desviar da mensagem. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, de novo, com temor e tremor, para falarmos acerca do Teu Espírito Santo, que é uma pessoa. Nós queremos, Senhor, nos consagrar a Ti mais uma vez. Queremos ouvir a voz do Espírito. Queremos obedecer à direção do Espírito. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Há um versículo em Efésios capítulo 5, e o versículo é 18. Eu vou ler o versículo 18, depois eu vou ler do 15 ao 21. Primeiro vamos ler o versículo base, que é Efésios 5:18, para nós entendermos um pouquinho mais sobre isso. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Versículo 15 diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E repetindo, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que passagem bonita, irmãos. Que passagem bonita. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo essa carta aos Efésios, aliás,
já estudamos aqui Efésios vários domingos, logo assim que eu voltei da Covid, eu lembro disso, daí uns meses começamos, foi um estudo bom, precisamos até repetir, porque a carta aos Efésios é uma das cartas mais importantes, é uma das cartas que se tornou assim, como se diz assim, o modelo, o exemplo para que todas as igrejas pudessem seguir, pudessem obedecer. Mas o que nós precisamos entender é que às vezes nós pegamos um versículo solto e vamos supor que hoje eu pregasse e só falasse, coloquei ali de propósito 5,18 ao tema enche-se do Espírito, né? E coloquei 5,18 de Efésios. Mas e algumas vezes nós falamos, mas a Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho. Está vendo? Está falando para não beber vinho. Leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Vamos entender o contexto disso aqui. Ele não está falando, ele não está se preocupando com uma coisa tão pequena, mas ele está se preocupando com o comportamento da pessoa. Ele está preocupando com a atitude. Por isso que, em algumas Bíblias, na minha, portanto, está, mas outras podem ter outro título, diz, caminhando em sabedoria. Esse trecho que eu li diz, caminhar em sabedoria. Usar de sabedoria para caminhar com Deus. E há um contexto aqui, ele começa dizendo, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento, as vossas atitudes, as vossas ações, não sejam, todos eles, o procedimento, as ações e atitudes, semelhantes aos insensatos, mas andai em sabedoria. Irmãos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo chama a atenção, que nós temos que ser vistos por um diferencial chamado sabedoria. Primeira coisa. Mas essa sabedoria, como falamos de manhã, não é uma sabedoria humana, como lemos em Coríntios, o texto que foi base para a pregação. Não é uma sabedoria humana, ok. Você pode ser sábio, deve ser sábio, e que bom estarmos perto de pessoas sábias. Mas é a sabedoria de Deus. A Bíblia diz, quando você não tem sabedoria, quando você precisa de sabedoria, peça a Deus. E essa sabedoria é a mesma sabedoria que é um dos dons do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Palavra de sabedoria. É quando nós nos distinguimos das outras pessoas que não têm sabedoria, ou das ações das outras pessoas por falta de sabedoria. Quando nós decidimos agir de uma forma ou não agir de uma determinada forma, usando da sabedoria de Deus, o que Deus quer de nós, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, é que nós nos acostumemos a ser diferentes. Não diferentes no sentido de não nos misturarmos com as pessoas, nós precisamos estar misturados, e é aí que mora o segredo, é aí que é o tchan da questão que Deus quer, é que nós estando no meio das pessoas, nós sejamos luz, nós sejamos sal da terra, nós sejamos aquelas pessoas que sejam observadas, para que suscite nas pessoas alguma curiosidade. Mas que coisa tremenda. E eu quero fazer aqui uma observação, que essa sabedoria, e ela é sabedoria de Deus, não é uma sabedoria apenas, tão somente, para as coisas espirituais, para nós usarmos dentro da igreja, ao contrário. Porque aí todo mundo aqui é crente, todo mundo está dando tudo na bênção, tudo. Não, ao contrário, é também, você pode usar aqui, deve, mas é para ser usado lá no seu ambiente de trabalho, é para para usado lá na sua vizinhança, é para ser usado lá no seu convívio, na sociedade, no lugar, no meio dos ímpios, no meio das pessoas que não têm sabedoria nenhuma, no meio das pessoas que são devassas, é ali que nós precisamos. Por isso é que ele está chamando a atenção, sejam atentos, não sejam semelhantes aos insensatos.
Mas sejam atentos. A nossa vida, ela precisa ser uma vida de testemunho. Às vezes a gente ouve uma pessoa dizer assim, não, você não precisa falar nada, só testemunhar com a sua vida já é o suficiente. Eu não concordo muito. Eu acho que você precisa, além disso, falar. Porque a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando numa das suas cartas, ele diz assim, sejam sábios a ponto de que se alguém perguntar a vocês a razão dessa sua fé, vocês dizerem por que que é. Nós temos que apresentar Deus em todo o tempo. Nós temos que dizer, por que que eu falo isso para você? Por que que eu tenho essa convicção? Por que que eu tenho essa decisão? Por que que eu ajo dessa forma? Por que que eu não sou igual àquelas pessoas? Por que que eu não tenho esse vício? Porque eu não quero ter. Eu já contei aqui uma vez que eu tinha um amigo que era muito debochado. E ele sempre ficava querendo fazer uma pegadinha comigo. Sempre. E uma vez, falando de coisas de Deus, lá no meu trabalho, e ele falou assim, rapaz, mas vocês são muito chatos. E vocês são muito presos, vocês não têm liberdade nenhuma. Vocês não podem fazer nada. Eu falei, mas o que nós não podemos fazer? Você não pode fazer nada. Por exemplo, você não pode ter um monte de namorada. Eu não vou falar o palavreado que ele falou, né, irmão? Não pode ter um monte de namorada. Você não pode encher a cara o dia que o seu time ganhar. Você não pode fazer isso. E começou a falar as coisas. Eu disse, quem disse a você que nós não podemos? Ele tomou um susto muito grande. Vocês podem? Claro que podemos. Amém até aí, irmãos? Estou dentro da Bíblia, irmãos? Tem um versículo que me dá essa base para eu falar isso? Qual é o versículo do próprio Paulo que diz? Todas são lícitas a mim, mas nem todas me convêm. E eu usei de sabedoria do alto. Do nada, assim, eu via que ele conversava comigo e pegava no cigarro e fazia assim, ia acender, botava no bolso novamente, ficava ali com o cigarro, ele ia acender e falava, lembrei de outra coisa, aí falava, só falou bobagem. Eu disse, mas eu posso fazer essas coisas todas. Não, então a sua religião é diferente, porque pelo que eu sei, os bíblias são caretão. Ele falou caretão, mas o termo é, os bíblias são caretões. E eu disse assim, você sabia, eu deixei passar um segundinho, isso não é nada disso, você está confundindo, a gente tem uma liberdade que você não tem noção da nossa liberdade. Já eu quero conhecer essa igreja sua, porque assim, quem sabe eu até vou para lá. Eu digo assim, agora deixa eu te fazer uma pergunta, você sabia que o Ministério da Saúde adverte, está escrito aí no seu maço de cigarro, que fumar faz mal à saúde e pode produzir câncer? Além do mais, você gasta dinheiro e daqui a pouco você está fumando 2 maços, 2 carteiras. E ele disse assim, não, eu sei. Cara, mas você sabe que eu já tentei largar essa porcaria do cigarro e não consigo? Eu falei assim, porque você é escravo. Mas eu posso fumar e não estou fumando, porque eu sou livre. Eu posso ter outras mulheres, mas não tenho, porque eu sou livre. Eu posso fumar drogas, consumir drogas, eu posso matar. Você sabia que eu posso matar? Mas crente mata? Crente mata. É gente, e gente mata gente. Só comprar um revólver, dar na mão do crente e falar, atira nele, atira e mata. Mas não me convém. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, vocês estão no mundo, mas não são do mundo, mas precisam influenciar o mundo. Agora, você não precisa ser um crente chato, mas você precisa sempre dizer da razão da sua fé e oferecer. Ele quer experimentar? Ele tem 2 palavras, quero ou não quero. Ou tem uma terceira, por enquanto não. Não quer, ele não disse que não quer, ele disse só que por enquanto não. Não é verdade? Mas você precisa oferecer. Então, o Espírito Santo, ele tem 5 ministérios, pelo menos.
O primeiro ministério do Espírito Santo, ele regenera o pecador arrependido. Que coisa tremenda. O segundo, ele batiza o pecador arrependido. O terceiro, porque é o Espírito Santo que sela. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas quem enxerta ele no corpo, quem introduz, quem sela é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada no pecador arrependido. Uau! O Espírito Santo sela, acabei de falar, o pecador arrependido. E o quinto, o Espírito Santo enche o pecador arrependido. Destes 5 ministérios, 4 não podem ser perdidos. Ele regenera, e quando ele regenera, ele está regenerado. Ele batiza, quando ele está batizado, quando ele batiza, ele está batizado, e ponto final. Ele faz morada, a palavra de Deus diz que ele nunca se afastará de nós. Jesus diz: eu enviarei o Espírito Santo que estará convosco para sempre. E expliquei de manhã que às vezes nós não vimos porque nós escondemos, nós abafamos, nós apagamos o Espírito Santo, mas ele está aqui dentro, porque ele precisa estar, porque é o que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. O quarto, o Espírito Santo sela, e quando ele sela, está selado. Mas o quinto você pode perder. É o único ministério que você pode perder. O Espírito Santo enche o pecador arrependido. E você pode esvaziar e nunca mais pedir um enchimento. Então, esse você pode estar vazio. Quantos pegaram essa visão aí? Por isso é que ele está dizendo: enchei-vos do Espírito. Mas se você não quiser se encher do Espírito, você vai ser um crente vazio. E eu quero, então, compartilhar 2 pontos importantes aqui com os irmãos, 2 itens importantes. Ele fala do vinho e fala do Espírito. O que ele está dizendo? Vocês não podem beber vinho, mas vocês têm que ser crente. Não, ele não está dizendo isso, não. Ele não está dizendo isso. Sabe o que ele está dizendo? Assim como a embriaguez domina uma pessoa e altera a razão dessa pessoa, altera atitudes dessa pessoa, o Espírito Santo transforma o comportamento do crente. Ele atua no crente e domina o crente. O que ele está dizendo é o seguinte aqui: deixem-se dominar pelo Espírito Santo, não deixe-se dominar pela bebida que te altera essas coisas. É isso que ele está dizendo. Ele não está se importando, você não bebe, não. Ele está falando coisa muito mais importante. Ele está falando de ação, ele está falando de caminhar em sabedoria, ele está falando de aproveitar cada oportunidade, como diz no versículo 16, porque os dias são maus. Ele está dizendo, assim como as pessoas ficam alteradas e falam coisas que não têm que falar. Recentemente eu tive uma experiência por aqui por perto e fui conversar com uma pessoa e tinha ali uns 3 ou 4 muito alterados. E eu então não conversei, só fiz 1 ou 2 perguntas. Quando eu percebi, eu disse: eu tenho que voltar. Passado uns 10 dias, eu voltei nessa pessoa e disse: eu vim aqui agora para nós conversarmos. A primeira coisa que a pessoa falou: você me perdoa, eu estava muito alterado, estava todo mundo, chapado. Eu falei: eu percebi, por isso que não adiantava conversar, porque vocês estavam, eu não disse isso para ele, dominados. Aquilo que vocês estavam falando para mim, até palavrões falaram, e eu não sei se vocês gostariam de ter falado. E eu disse: não, eu respeito o Senhor, eu te conheço, respeito a igreja. E por que não respeitou? Porque estavam embriagados, foram dominados. O que o apóstolo Paulo diz: assim como o vinho te embriaga, e você se deixa dominar, porque você gosta. Vou beber para apagar as mágoas. E às vezes apaga mesmo.
Mas quando volta na sobriedade, lembra das mágoas todas. É uma pessoa que foi beber para pagar a dívida, está bebendo há 20 anos. A dívida dele era muito grande. Só para você respirar aí um pouco. Mas ele está dizendo, o que eu quero é que vocês deixem o Espírito Santo dominar. E que o Espírito Santo comece a falar. Uma pessoa que está embriagada, ela fala coisa que nem sabe que falou, nem sabe que... Enfim, você já conversou com um bêbado, ou já viu o bêbado conversando? É coisa muito engraçada, né? Mas a gente tem que ter misericórdia dos bêbados, porque eles são dominados pelo maligno. Nós temos que orar por essas pessoas. E o apóstolo Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Como apóstolo Paulo? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Porque quando você produz isso sem ninguém te pedir, você está dominado pelo Espírito Santo. Dos seus lábios saem palavras de vida. Hoje nós falamos que é muito mais difícil uma pessoa que é rancorosa perdoar, de pedir perdão, de se arrepender, do que uma pessoa que tem amor, que ama muito, que gosta de amar as pessoas. Essa pessoa ela tem muito mais facilidade de pedir perdão a Deus, de regenerar-se, de voltar ao primeiro amor. E ele diz, cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos, hoje eu conversava com um irmão da igreja, ele está aqui, agora lembrei quem foi, estávamos no almoço, e ele disse, eu faço assim, eu fiz isso e tal, aí eu perdi um tempo, em vez de murmurar, eu falei, não, quem sabe Deus nos atrasou aqui, porque está nos livrando de algo ali na frente. Eu disse assim, eu tenho feito isso há muito tempo, eu aprendi a fazer isso, às vezes de escapole. E é sempre bom você estar com alguém, porque quando escapole o outro, e normalmente é a Vera que está comigo, ela fala, filho, calma, erramos o caminho, Deus sabe todas as coisas. Quem sabe Ele está nos livrando de alguma coisa. Eu não estou dizendo que Ele está nos livrando, mas quem sabe? E você sabe que quando Deus vê isso, ouve isso, Ele diz assim, puxa vida, eu nem estava livrando Ele não, mas Ele já tributou a mim um livramento, tributou a mim uma salvação. Puxa vida, que servo, olha só, até... Eu estou até feliz, não tinha nada, eu estou olhando aqui no GPS dele, que vai para lá e para cá, não tinha nada não, mas ele já está dizendo assim, graças a Deus, porque eu errei o caminho. E nós precisamos ser assim. Então, esse é o primeiro ponto, ele está explicando sobre o vinho e o espírito. Ele está dizendo, assim como alguma coisa, por acaso é o vinho aqui, ele te embriaga, a cachaça, o uísque, sei lá o quê, te embriaga e faz você... Por isso que como é que chama isso aí, o Detran? Lei seca. Não permite que você prossiga a viagem se você tiver com um nível de álcool, porque você vai estar alterado. Você não vai ter reflexos ao dirigir, você pode bater, você pode matar uma pessoa. Ele não está falando assim, o seu estômago vai doer, não tem nada com o seu estômago. Não, mas você é crente, não pode beber. Ele nem pergunta a sua religião, mas ele diz, você está fora de controle, fora de domínio próprio. Então, o Espírito Santo precisa ser aquele que nos preenche e nos domina. Segunda coisa, ser cheio do Espírito Santo, falamos hoje boa parte, alguns irmãos não estiveram de manhã, então pega um pedacinho agora, nos traz algumas consequências muito agradáveis. Por exemplo, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não sinto, eu vejo o agir de Deus ao usar esse enchimento. Eu vejo milagres, eu sinto a sua presença. Como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode agir na carne? Só tem uma explicação, ele não está cheio.
Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, além de ver o agir de Deus através desse enchimento, eu vejo milagres, sinto a sua presença, e a minha vida, inevitavelmente, é alcançada por essas experiências. Sabe que quando nós estamos nos esvaziando, é porque fomos cheios, naturalmente. Se eu estou esvaziando, é porque eu estava cheio. Estamos nos esvaziando, é como se eu estivesse... Não é como se eu estivesse, é exatamente isso. Nós estamos curando alguém no nome de Jesus, nós estamos libertando pessoas no nome de Jesus, nós estamos transformando vidas, tirando do inferno, trazendo para a salvação, trazendo palavra de vida, trazendo palavra de paz, através desse esvaziamento. E olha o que isso produz. Que coisa maravilhosa. Enquanto eu estava orando, e eu fui me desgastando, eu não sei quantos irmãos já trabalharam ministerialmente numa libertação, ou num evangelismo, alguma coisa que buscou muito de você. Eu não sei, todos os pregadores que pregam aqui, eu não sei se sentem a mesma coisa, mas eu, quando chego em casa no domingo, eu chego extenuado, eu chego sugado, eu chego exprimido. Por quê? A palavra de Deus não é por falar, não é por estar falando uma hora aqui, mas é pelo mover do Espírito Santo. Porque se os irmãos entendem que nós pregando, estamos falando pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo está falando através de nós, é impossível que nós não sintamos em nós o mover do Espírito. E quando estamos fazendo uma libertação, a impressão que a gente tem é que a gente sai daí moído. Quando a gente está evangelizando uma pessoa, a pessoa está reticente, ou então está resistente, e a gente insiste, e a gente fala. É uma luta espiritual. Um pastor dizia que é uma guerra entre o inferno e o céu, que o céu começa a falar, o inferno se levanta, e não tem como você sair dessa conversa como entrou. Você sai vazio, você sai extenuado, você sai quebrantado, e aí você precisa: Senhor, enche-me de novo, Senhor, enche-me de novo. Com as repetições, esvaziar e encher, nós demonstramos uma dependência de Deus. Crente, irmão, se há uma coisa que Deus gosta, é que nós sejamos dependentes. Por isso que o diabo faz com que as pessoas sejam dependentes dele, de drogas, dependente de outros vícios, porque ele sabe que se ele for dependente de Deus, ele não será dependente de nada disso. E ele lança, porque ele não tem o poder de Deus para fazer com que nós sejamos submissos no amor, mas nós somos submissos na pressão. Nós somos submissos como escravos. A gente anda pela rua e vê pessoas maltrapilhas, endemoniadas, falando sozinha. Sempre que eu passo, a minha esposa é testemunha, ela faz isso também, e eu sou testemunha dela disso. Senhor, tem misericórdia dessa vida, porque ali ele é um escravo do pecado, escravo da maldição, e a qualquer momento o inimigo joga essa pessoa debaixo de um carro, a qualquer momento o inimigo pega essa pessoa e lança num sofrimento maior, enche de feridas, enche de enfermidades. Mas quando nós somos dependentes de Deus, é o oposto disso, mas no mesmo sentido, nós somos dependentes. Dizemos: Senhor, e agora fala, Senhor, fala, Jesus, fala comigo. Que nós pudéssemos aprender todos os dias, dizemos: Senhor, fala alguma coisa. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência de estar em algum lugar e dizendo: Senhor, fala alguma coisa comigo. Mas não faça isso perto de um monte de gente conversando, que você vai conversar, você vai ouvir as vozes. Mas vá para um deserto,
E esse deserto é um lugar onde você sabe, não necessariamente ir lá onde tem areia e céu, mas um lugar onde você sabe que nenhuma outra voz vai te atrapalhar. Fala, Espírito Santo, faz de mim o teu querer. Irmãos, como é fácil falar e como é difícil fazer. Como é fácil, faz de mim. Se eu pedir os irmãos podem repetir, os irmãos vão repetir, sim, faz de mim, Senhor, o teu querer. Mas há um poder nessa palavra sua. E de repente o Senhor disse assim, então vamos começar por aqui. Eu vou começar quebrando isso aqui. Não, Senhor, mas não dá para fazer sem quebrar? Às vezes nós chamamos um engenheiro, um arquiteto. Mas estou falando de construção de vida. E chamamos um engenheiro, um arquiteto. Né? Quem teve experiência ou está tendo experiência com reforma. E disse assim, olha, isso aqui, para fazer isso, eu tenho que quebrar aquela parede, arrancar aquele armário. Atrás daquele armário tem não sei o que, eu tenho que fazer aquilo. Não dá para arrumar, né, a nossa arquiteta que está ali, depois eu vou apresentar, tá? Não dá para arrumar sem quebrar? Isso aí é uma meia sola. Eu vou fazer uma maquiagem. Então, há momentos que o Senhor precisa quebrar. Um dos exemplos que a gente tem na Bíblia é quando Deus fala com Jeremias. Jeremias, eu quero te mostrar o que eu vou fazer com o meu povo. E para você entender, eu quero te mostrar. Não adianta só te falar. Desce lá na casa do oleiro. Vem lá ele fazendo um vaso. Fica observando como é que ele faz. E não disse mais nada. E quando Jeremias desce e vê, ele viu que um oleiro estava fazendo um vaso. Em dado momento, ele disse, isso não vai dar certo. E não dá para consertar. Eu vou quebrar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. É muito fácil falar isso. Mas, irmãos, tem amassado, tem quebrados que doem. É como você tirar um tumor sem anestesia. Mas eles são necessários por várias razões. E o Espírito Santo em você vai te mostrar, é necessário você passar por essa dor, para que você não sofra depois aquilo que o diabo quer jogar em você. Porque a dor que um pai pode causar a um filho é infinitamente menor que a dor que um adversário, uma pessoa do mundo pode causar a esse mesmo seu filho. Porque ele disciplina somente a quem ele ama. E para concluir, a cada esvaziamento, eu me sinto mais usado. Pela fé que eu tenho que serei cheio de novo. Nunca Jesus te deixará sem nenhum combustível. Nunca. Nunca. Nunca haverá crise de combustível para você. Nunca haverá situação onde o Senhor disse assim, se agora me pegou, hein? Você me dá um tempo que eu vou fazer uma conferência com os anjos aqui. E conversar com meu pai, porque essa eu nunca experimentei, e eu não sei. Só saberemos isso quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Sabe qual é a pessoa mais rica na face da terra? E mais potente na face da terra? E mais sábia na face da terra? Para a Olívia, minha neta de 4 anos?
Duvido vocês acertarem. Quem? Quem? Hein? Quem, irmãos? O pai dela. Embora ele não seja essa pessoa, mas ela acha que ele tem o dinheiro do mundo. Ela acha que tem, mas não é ela. É qualquer criança, meu pai compra, meu pai faz, meu pai... O que Deus quer é que nós sejamos essas pessoas, dizendo, tudo Ele pode, tudo Ele sabe, tudo Ele vê. Amém? Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra, e se eu te conheço, e conheço, eu sei que o Teu Espírito Santo já está ali, em cada coração, mexendo, removendo a terra e revolvendo a terra, removendo entulhos e revolvendo os adubos do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, multiplica a fé dos Teus servos, multiplica a sabedoria dos Teus servos. Pai, nós queremos ser essas pessoas que abrimos a nossa boca para louvar, para Te bendizer. Pai, nós queremos que esses servos, todos que estão aqui, aqueles que estão ao alcance da gravação, possam dizer, eu quero isso para a minha vida hoje. Eu quero ser dependente totalmente. Eu quero me embriagar com o Espírito Santo. Eu quero ser dominado, dirigido, controlado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.